Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Eu sabia onde ela estava antes mesmo de alcançar a cidade. Heloise sempre brilhou mais forte que qualquer outro, mas a intensidade. Algumas almas humanas são faróis, outras fogueiras prestes a desmoronar. Heloise era um incêndio contido dentro de si, um peito em permanente estado de pré-explosão. Não é à toa que Varros me indicou ela. Ela ardia com uma mistura exata de dor e força reprimida, o que torna uma alma muito vulnerável. E eu estava morrendo. A cada hora que eu passava longe da minha âncora, meu núcleo se evaporava em camadas, como tinta se dissolvendo na água. Na sombra de cada prédio, o mundo parecia vibrar de forma errática. As luzes se alongavam em faixas e o som chegava fragmentado. Era o sinal final da degeneração, o prelúdio de uma morte de um demônio. A morte sem corpo, sem inferno e sem retorno. Apagamento absoluto. Quando finalmente alcancei a casa dela, não senti o alívio esperado, eu senti medo genuíno. A pequena morte estava tão perto que eu podia senti-la arranhando meu dorso invisível. Eu não podia permitir isso. A casa de Heloise era pequena, organizada e estranhamente quieta, como se tivesse medo de fazer barulho. As janelas fechadas, as cortinas quase nunca usadas, cada objeto no seu lugar, cama arrumada, mesmo que ninguém dormisse ali há semanas. Eu entrei não pela porta, mas pelas rachaduras do teto, um borrão que escorria como um mofo, como uma respiração abafada. E ela estava sentada na beira da cama, os joelhos juntos, os dedos entrelaçados, o rosto voltado para o chão, apenas lágrimas caindo, uma após a outra, como se quisesse furar o chão. Eu me aproximei em silêncio, até que a minha presença encostou em sua pele como uma sombra que respirava. Ela levantou a cabeça imediatamente, os olhos arregalados. Sentiu. Eles sempre sentem, os sensíveis principalmente, os quebrados. Os que já conversam consigo mesmo em voz alta à tarde da noite, implorando por respostas. Quem tá aí? Sua voz saiu trêmula, mas firme. E eu não respondi. Eu a invadi, pelas emoções primeiro. O quarto esfriou, seu coração acelerou, a respiração se tornou curta. Heloise apertou o peito com a mão esquerda, e isso me abriu outra porta, porque o nome que ela falou não era só uma lembrança. Era uma ferida. Lucas! Me aproximei mais, tão perto que, se eu ainda tivesse pulmões, teria sentido o calor de sua respiração contra mim. E eu disse: Você sabe que ele não tá mais aqui. Eu não falei com palavras, eu falei dentro. Heloise se levantou tão rápido que tropeçou para trás, bateu as costas na parede. Suas mãos estavam tremendo, a boca aberta em pânico silencioso. Sai da minha casa. Ah, o comando humano, frágil, bonito e inútil. Eu avancei um pouco mais, com calma, deixando que a escuridão que eu exalava cobrisse o quarto como um véu. A lâmpada piscou, não porque eu quis, mas porque o ambiente reagiu à minha instabilidade. Eu já estava quase ruindo. Um demônio à beira da morte não se esconde muito bem. Heloise sentiu isso.
E de todos os sentimentos, o mais perigoso brota nela: compaixão. Você tá sofrendo? Ela sussurrou. Não era possível. Humanos nunca percebem isso, nunca sentem a dor de um demônio. Eles sentem medo, ódio, fascinação, mas não empatia. Heloise deu um passo adiante, um passo em minha direção. Você tá machucado? A frase me atravessou como uma lâmina, porque eu tava morrendo. E ela tinha percebido. Por um instante, um breve lampejo ancestral, eu hesitei. Eu que caíra com Lúcifer, eu que suportara eras de tormento, eu que esmagara memórias humanas para sobreviver. Hesitei diante de um simples gesto humano de compaixão. Mas então meu corpo vacilou. A pequena morte me arrancou um pedaço inteiro do peito. Um fragmento de minha essência se desprendeu e evaporou. Minha forma ondulou violentamente e eu gritei, não com som, mas com força. As paredes tremeram, as janelas sacudiram, o abajur caiu no chão. Heloise se encolheu, cobrindo os ouvidos. Se eu não entrar agora, eu morro. Eu avancei. Ela tentou correr, mas o corpo falhou, as pernas endureceram, o medo pesou. Eu a alcancei na metade do quarto e envolvi seu rosto com a minha presença, pressionando contra sua mente, suas memórias, sua resistência. Não, ela sussurrou. As lágrimas estavam escorrendo. Sim, eu respondi dentro dela. Pressionei mais fundo, fui rasgando pelas frestas da dor dela. Eventos que guardava escondidos, traumas que nunca disse em voz alta, noites em que dormiu abraçada a um travesseiro para não sentir o vazio ao lado. Cada memória uma chave, cada dor uma porta. Ela tentou lutar, tentou mesmo. Empurrou meu avanço com lembranças boas, risadas, a avó que cuidou dela, Lucas sorrindo, a primeira vez que amou. Mas as emoções positivas são frágeis contra demônios, elas brilham, mas quebram fácil. E eu esmaguei uma por uma. Heloise caiu de joelhos. Eu invoquei o último resquício de energia, quando todo o resto já havia evaporado. E este era meu salto final. O contato começou pela nuca, como sempre, um choque, um espasmo, a pele arrepiada, a respiração travada. Ela apertou o peito, sufocando. Eu me derramei por suas costas como sombra líquida, infiltrando cada entrada que a alma me permitia. E então o inesperado. Uma força surgiu dentro dela, não divina, não angelical, mas humana. Uma lembrança tão poderosa, tão enraizada, que me empurrou para fora por um segundo inteiro. A lembrança de Lucas. Não Lucas morto, mas dele rindo, tocando seu rosto, chamando por seu nome. Heloise agarrou essa memória como uma âncora. Por um instante eu hesitei, porque eu sabia que não era verdade. Eu destruí tudo de Lucas dentro dela na noite da fusão. Mas ela acreditava, e a crença humana é um poder brutal. Acreditar em algo é criar. E ela criou força, uma força que me repeliu, me jogou contra a parede, me fez perder outro pedaço do peito. A pequena morte agarrou meu ombro. Eu me levantei e avancei novamente, mais rápido, mais bruto, mais desesperado. E ela tentou fugir, mas meu corpo de sombra se espalhou, cobrindo o quarto inteiro, escorrendo pelas paredes, inundando o chão. Eu era a noite inteira esmagando-a. Ela caiu de costas no chão, contorcendo-se. Eu a envolvi pelos meus braços e mente. E a fusão começou de novo, sem hesitação, sem diálogo, sem delicadeza. Eu entrei pela mente dela como um grito mergulhando em água. Ela arqueou, gaguejou, torceu o pescoço. Espalhou unhas pelo chão, tentando se agarrar em algo. E não havia nada. A sombra penetrou, a mente cedeu, o corpo absorveu. Heloise respirou fundo, um suspiro final de liberdade. E então, eu estava dentro. A fusão foi violenta. E quando terminei, quando pude finalmente ver pelos olhos dela, quando eu senti o corpo dela como o meu, eu percebi algo que eu não esperava. Heloise não morreu, não apagou. Ela permaneceu ali, pulsando, firme, assustada, mas viva. E pela primeira vez em eras, eu não estava sozinho dentro de um hospedeiro.
Ela estava comigo e ela lutava, ela gritava, ela empurrava e eu não conseguia calá-la completamente. A possessão havia funcionado e eu sobrevivi. A pequena morte recuou. Mas o preço era novo, era único. Heloise não era uma vítima, não era um receptáculo, ela era uma prisioneira que não aceita as grades, uma chama que não desiste de queimar, um coração que não se entrega. Eu ressuscitei dentro de Heloise, mas ela também vive dentro de mim. E isso significa guerra. É assim que acontece uma possessão.